Nesse nosso caso de hoje, ocorreu na Austrália, é um caso muito famoso por lá e eu tenho certeza que você vai ficar bem surpreso com o desfecho desse caso, então fica comigo até o final desse caso. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, deixa um comentário, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui e também de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Caitlin Megan Britton nasceu em 14 de junho de 1967, em Sydney, na Austrália. Quando tinha apenas 18 meses, ela testemunhou o assassinato de sua mãe nas mãos de seu pai, Thomas. Thomas era alcoólatra e brigava constantemente com sua esposa e mãe de Kate, a Caitlin, que também era alcoólatra. O casal brigava na frente da criança e em um dia, durante uma briga, as coisas foram longe demais e seu pai se sua mãe 24 vezes. No dia seguinte, Thomas foi preso e Caitlin foi colocada em um lar adotivo. Nos próximos 2 anos, ela foi trocada várias vezes entre lares adotivos. Ela teve muitas dificuldades em se adaptar nos locais, até porque ela trocava de casa muitas vezes. Ela também teve alguns problemas em seu comportamento, ela tinha crises de raiva e ela ficava completamente fora de controle. Por fim, ela acabou de forma definitiva com a família Marble Rogue. Inicialmente as coisas pareciam realmente ótimas para Kate nessa casa. Ela era muito amada e eles queriam adotá-la de uma forma legal. Mas infelizmente esse dia nunca chegou. O casal teve seus próprios filhos e desde o nascimento do primeiro, as coisas mudaram na casa. Depois do nascimento do bebê deles, a família começou a ver ela apenas como uma escrava. Ela tinha que fazer todas as tarefas da casa e também parecia que ela era um incômodo. É alegado que seu tratamento em casa, particularmente por sua mãe, não era correto enquanto ela crescia. Em seu aniversário de 16 anos, ela foi informada por eles que ela ainda pertencia ao Estado, embora eles tivessem mentido para ela e dito que a tinham adotado todos esses anos atrás. Ela também foi informada nessa época que seu pai havia assassinado sua mãe e foi assim que ela acabou chegando a um lar adotivo. Algo que ela não sabia, então é claro, ela ficou em choque. Depois disso as coisas pioraram. Ela decidiu largar a escola, encontrar qualquer emprego que pudesse e fugir de casa. Ela conseguiu trabalhar em vários empregos mal pagos e se virar sozinha na maior parte do tempo. Foi nesse momento então que ela conheceu Craig Folbick, que era um metalúrgico. Eles rapidamente se casaram quando Kate estava com 20 anos e ele estava com 26. Em seguida, eles compraram uma casa em Newcastle, Nova Gales do Sul. Pouco depois, em 1º de fevereiro de 1989, o primeiro bebê de Kate e Craig nasceu. Caleb foi descrito como um bebê saudável e feliz, embora tenha sido notado que às vezes ele tinha dificuldade para respirar e se alimentar simultaneamente. Ele foi diagnosticado com laringomalácia, algo que ele superou logo depois. Em 20 de fevereiro, Caleb morreu durante o sono, no quarto ao lado de seus pais. A causa de sua morte foi listada como Síndrome da Morte Súbita Infantil. Esse termo é usado quando o bebê é encontrado inesperadamente morto após dormir, quando nenhuma outra causa de morte pode ser determinada. Amigos e familiares de Kate e Craig disseram que o casal ficou devastado após a perda do bebê recém-nascido. Eles queriam muito criar uma família, principalmente por causa de tudo que a Kate passou por ter perdido sua mãe quando ela era apenas um bebê e depois todos os problemas que ela teve nos lares adotivos. Ela queria muito ter uma família e ela sabia que tendo um bebê, é claro, os custos iriam aumentar, mas mesmo assim, os dois estavam determinados a ter mais um filho, mesmo que o Craig precisasse trabalhar mais, até porque ela abandonou seu emprego e ficaria em casa o tempo inteiro cuidando do seu filho. Kate cuidava o dia inteiro do bebê, isso porque o Craig trabalhava o dia todo como vendedor de carros.
Ele tinha um sono muito pesado e sua família tinha histórico de apneia obstrutiva do sono, o que significava que Kate era quem tinha que acordar à noite com o bebê. Mesmo com essas dificuldades, eles tinham um sonho de construir uma família. Então, Kate e Craig decidiram ter outro bebê, embora ainda estivessem aterrorizados de que algo terrível pudesse acontecer com esse bebê também. Quando ela engravidou do segundo filho, o menino que recebeu o nome de Patrick, Kate ficou animada, mas também muito nervosa. Seus amigos e familiares se uniram para apoiá-los. Todos achavam que a trágica morte repentina de Caleb tinha que ser apenas uma ocorrência rara e que não poderia acontecer novamente. Patrick nasceu em 3 de junho de 1990 e parecia que ele nasceu um menino muito saudável. O Craig e a Kate ficaram muito felizes com o nascimento do bebê. Parecia que tudo daria certo nesse momento. O garotinho parecia muito saudável. O Craig então decidiu tirar férias por alguns meses para ajudar a Kate a cuidar do bebê, já que, é claro, é uma grande responsabilidade, então parecia que tudo estava perfeito nesse momento da vida do casal. Quando Patrick tinha 4 meses de idade, ele foi colocado para dormir uma noite, como de costume. Mas algumas horas depois, Craig acordou no meio da noite, com os sons de sua esposa Kate gritando. Ele correu para o quarto do bebê, para encontrar Kate chorando, e o bebê Patrick deitado sem resposta em seu berço. Enquanto Kate chamava os serviços de emergência para levar o bebê ao hospital, Craig tentou o RCP e, felizmente, ele foi reanimado enquanto estava na ambulância. Embora Patrick estivesse vivo, ele sofreu danos cerebrais graves por não receber oxigênio por tempo suficiente. Patrick mais tarde foi diagnosticado com epilepsia e cegueira cortical devido ao dano cerebral. Ele teve sorte de estar vivo, mas apenas 4 meses depois, quando Patrick tinha agora 8 meses de idade, ele foi colocado no berço para dormir e sua mãe o encontrou logo depois sem respirar. Novamente a ambulância foi chamada e quando os paramédicos chegaram, eles o encontraram sem sinais vitais. Infelizmente, Patrick não pôde ser reanimado e faleceu. A causa de sua morte foi listada como asfixia devido à obstrução das vias aéreas e ataques epiléticos. O casal decidiu tentar mais uma vez. E em 14 de outubro de 1992, Kate deu à luz a bebê Sarah. Sarah foi descrita como um bebê saudável, mas ela tinha apneia do sono, o que não era considerado algo anormal. Ela roncava alto por causa da apneia e eles colocaram um cobertor especial que era usado nela sempre que ela tirava um cochilo, o que monitorava sua respiração e alertava se ela parasse de respirar. Esta era a terceira filha e a primeira menina deles. Amigos e familiares descreveram Kate como sendo muito atenciosa com Sarah, embora ela constantemente expressasse preocupações com a saúde de seu bebê. Em 29 de agosto de 1993, quando Sarah tinha 10 meses, ela foi colocada para dormir. Sarah estava com um pequeno resfriado, mas de resto, ela parecia muito bem. Novamente, Craig foi acordado nas primeiras horas da manhã pelos gritos de sua esposa, que encontrou a bebê em seu berço sem vida. Depois que uma autópsia foi realizada, foi determinado que era outro caso de síndrome da morte súbita infantil. Depois de mais essa perda, o casal decidiu que precisavam de uma mudança depois de tanta tragédia. Então, eles se mudaram para uma área conhecida como Hunter Valley. Eles passaram alguns anos por lá antes de Kate engravidar novamente. Cerca de 5 anos após a morte de seu último bebê, Kate deu à luz a outra menina, que recebeu o nome de Laura. Ela nasceu em 7 de agosto de 1997. Dessa vez, Kate e Craig entraram em pânico absoluto sobre a saúde da bebê. Eles já tinham perdido tragicamente 3 bebês, todos os quais morreram antes mesmo de completar 1 ano. Quando Laura nasceu, seus padrões de sono e seus níveis de oxigênio foram monitorados de perto por várias semanas para garantir que ela estava saudável e não tinha nenhuma condição médica subjacente e tudo parecia perfeito. Laura era muito mimada e adorada por toda a sua família. Ela foi a primeira filha do casal a completar 1 ano de vida. Ela foi descrita como uma criança muito feliz, saudável, animada e com uma grande personalidade. Parecia que Craig e Kate finalmente teriam a família que tanto desejavam. Tudo parecia perfeito, até Laura completar 19 meses e pegar um resfriado. Em 1º de março de 1999, Craig foi trabalhar
enquanto Kate foi à academia, onde também tinha uma creche. Kate se exercitou e então Laura adormeceu no carro a caminho de casa. A Kate então tirou sua filha do carro e colocou direto no berço porque ela estava dormindo e não queria que sua filha acordasse, até porque ela ainda estava resfriada. Em algum momento, ali perto do meio-dia, ela deu uma medicação para a criança por causa do resfriado e tudo parecia normal. Cerca de 20 minutos depois, ela foi verificar como sua filha estava, mas ela ficou em choque, porque sua filha não estava mais respirando. Ela foi declarada morta 12h45. Uma autópsia foi conduzida e dessa vez o escritório legista declarou em seu relatório que eles consideravam Laura velha demais para ter morrido da síndrome de morte súbita infantil. Ela tinha 19 meses de idade e normalmente socorre com bebês com menos de 1 ano. No entanto, foi encontrada miocardite, o que significa inflamação do músculo cardíaco, provavelmente devido à infecção viral que ela teve. Sua causa da morte foi listada como indeterminada, e devido ao fato de que ela era agora a quarta filha de Craig e Kate a morrer repentinamente durante o sono, uma investigação policial foi iniciada. Não havia nenhuma evidência física que sugerisse que qualquer uma das 4 crianças tivesse sido assassinada, e certamente nenhuma evidência de que Kate tivesse matado seus bebês. Estatisticamente falando, parecia quase impossível que 4 crianças pequenas da mesma família morressem repentinamente durante o sono. A questão da síndrome da morte súbita infantil, sendo a causa da morte em pelo menos 2 das mortes das crianças, só complicou as coisas. Quando um bebê morre repentinamente e uma autópsia é realizada, a menos que haja ferimentos externos ou outra razão óbvia para sua morte, essa síndrome é frequentemente usada. Como não há como diferenciar essa síndrome com sufocamento, a menos que também haja sinais físicos, nenhum dos 4 bebês do casal mostrou qualquer sinais físicos de que foram sufocados. Não havia marcas de ligadura, nem nada. Mesmo quando há sinais de ferimentos físicos externos, às vezes isso pode ser causado pelos médicos ou paramédicos tentando reanimá-los. As 3 primeiras mortes dos bebês do casal foram consideradas não criminosas, porque todas elas poderiam ter sido atribuídas à síndrome ou a uma condição médica subjacente, como Patrick e sua epilepsia. Mas com a morte de Laura, aos 19 meses, a polícia suspeitou que tinha alguma coisa errada. Ainda assim, a polícia não tinha provas de nada. Em casa, as coisas ficaram realmente tensas entre Kate e Craig. Durante todo esse tempo, ele ficou ao lado da esposa, mas agora ele se perguntou se talvez ela tivesse alguma participação na morte deles. Depois que Kate o deixou em um dia, deixando para trás todos os seus pertences, ele encontrou um diário particular de que a Kate mantinha, onde ela frequentemente falava sobre a sua experiência em ser mãe. Havia muitas entradas naquele diário que pareciam condenatórias. Craig decidiu entregá-lo à polícia. Quando os investigadores leram as entradas, eles ficaram chocados. Em uma dessas notas no diário, Kate escreveu sobre sua filha Laura. Ela é um bebê bem-humorado, graças a Deus, e só salvou do destino dos irmãos. A polícia levou 2 anos para construir um caso contra ela que eles achassem que poderiam ganhar. Com esse diário em mãos, a polícia prendeu Caitlin Folbick em 19 de abril de 2001, pelo assassinato de seus 4 filhos pequenos. Durante sua entrevista na delegacia, Kate manteve sua inocência. Ela disse que todas essas coisas que ela escreveu era porque ela apenas era uma mãe em um luto que tinha perdido 4 de seus filhos e ela só precisava de ajuda. Em nenhum momento ela quis dizer que queria matar os seus filhos e nem nada disso. Esse caso foi todo circunstancial. Não havia nenhuma evidência para provar como qualquer uma das 4 crianças tinha realmente morrido, e não havia nenhuma evidência física para apoiar que Caitlin Folbick tinha feito isso. O caso todo realmente se baseou no fato de que é altamente improvável que 4 crianças pequenas da mesma família morressem dessa forma. Embora a morte individual de cada criança não tenha levantado muitas preocupações, suas mortes coletivas só poderiam ser atribuídas à asfixia, disse o promotor do caso. Uma evidência que ele apontou foi a da patologista forense Janice Obven, que mostrou que as chances de morte súbita ser responsável era de 1 em 1 trilhão, o que tornaria essas mortes praticamente impossíveis, de acordo com a promotoria. A defesa argumentou que ela não matou ou machucou seus filhos
e que ela não achava que Craig tivesse feito algo. Embora as testemunhas de acusação estivessem preocupadas com a falta de sintomas em nenhuma das crianças, a defesa apresentou explicações naturais para os eventos, como a morte súbita e, no caso da morte de Laura, miocardite. A defesa apontou que não havia admissões diretas aos assassinatos nas entradas do diário e que quaisquer entradas sugerindo indiretamente sua responsabilidade poderiam ser atribuídas à culpa típica de uma mãe enlutada. Kate pareceu perturbada para os socorristas da ambulância quando seus filhos morreram. A improbabilidade, combinada com as entradas do diário, é o que levou Kate Folbig a ser considerada culpada de assassinato de 3 de seus filhos e culpada de homicídio culposo no caso de Caleb. Em 24 de outubro de 2003, Kate foi condenada a 40 anos de prisão, com um período de 30 anos, sem liberdade condicional. Em 17 de fevereiro de 2005, o tribunal reduziu sua sentença para 30 anos de prisão, com um período de não liberdade condicional de 25 anos. Devido à natureza de seus supostos crimes, Kate residiu em custódia protetora para evitar possíveis violência por parte de outros presos. Quando estava presa, ela recebeu o apelido de pior assassina em série da Austrália. Em 2011, Emma Cunliffe publicou um livro no qual argumentava que Kate tinha sido injustamente condenada com base em provas médicas enganosas e em interpretações indevidamente prejudiciais dos diários. Esse livro e as suas conclusões receberam considerável atenção dos meios de comunicação. Em 2013, uma nova equipe de advogados assumiu o caso. Eles recrutaram vários especialistas médicos que argumentaram que a morte de Sarah parecia ser um exemplo clássico da síndrome da morte súbita infantil, e que a laringe flácida de Caleb, as convulsões graves de Patrick e a miocardite de Laura apoiavam mais fortemente a morte por causas naturais do que sufocação. Em junho de 2015, a equipe jurídica entregou uma petição oficial. 3 anos mais tarde, em 22 de agosto de 2018, o Procurador-Geral de Nova Gales do Sul anunciou que haveria um inquérito sobre as condenações para garantir a confiança pública na administração da justiça. Em 4 de março de 2021, uma petição assinada por mais de 100 cientistas foi publicada pela Academia Australiana de Ciências, pedindo ao governador que perdoasse Kate e fornecendo explicações científicas e médicas convincentes para cada uma das mortes. Em 8 de novembro de 2023, ela teve seu caso encaminhado ao Tribunal de Apelações Criminais, para considerar se ela deveria ser exonerada. Em 14 de dezembro daquele mesmo ano, o tribunal anulou suas condenações anteriores, concluindo que havia dúvidas razoáveis sobre sua culpa. Ela foi libertada da prisão depois de 20 anos. Evidências genéticas publicadas em novembro de 2020 mostraram que pelo menos 2 das crianças tinham mutações genéticas que as levaram à morte cardíaca súbita. Os pesquisadores concluíram que a mutação CALM2, carregada por Caitlin e suas 2 meninas, alterou seu ritmo cardíaco, predispondo-a à morte súbita inesperada, possivelmente precipitada por suas infecções intercorrentes, a infecção do trato respiratório em Sarah e a miocardite em Laura, e ou por causa de medicamentos como a pseudoefedrina de Laura. Mutações em CALM2 são observadas em uma frequência muito baixa, ocorrendo em aproximadamente 1 em cada 35 milhões de indivíduos. O gene CALM2 codifica uma proteína que desempenha um papel crítico na regulação do ritmo cardíaco. As outras 2 crianças, Caleb e Patrick, cada uma delas era de 2 mutações genéticas potencialmente letais do gene BSN, que está ligado à epilepsia letal de início precoce, com uma mutação herdada da mãe e a segunda provavelmente herdada do pai Craig. Patrick teve crises epiléticas antes de sua morte. Nenhum dos 4 mostrou sinais de sufocamento na autópsia. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso muito diferente que eu trouxe aqui para vocês, que de início ali, quando a gente vai acompanhando o caso, parece que realmente ela é a culpada, mas depois a gente viu que foi algo extremamente trágico que aconteceu com essas crianças e que provavelmente ela nunca teve
nenhuma participação, digamos assim, na morte deles. Acredito que a polícia acreditava que ela era a assassina por causa ali do diário, mas a gente estava tratando de uma mãe lutada, então imagine o quão difícil foi para ela perder seus 4 filhos, assim como também foi difícil para o Craig. Então é um caso muito louco e ela passou 20 anos na prisão sendo uma mulher inocente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.